Hoje é o Dia Internacional do Voluntário. A data foi sugerida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 85. Nossa convidada é a coordenadora do voluntariado da Fundação SOS Mata Atlântica, Denise Bemelmans. Boa tarde, obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. Obrigada. Quais são os principais trabalhos desenvolvidos na Fundação? O programa de voluntariado, ele surgiu em 1997 por uma demanda de pessoas que queriam trabalhar com a gente como voluntários. Então, é um programa específico só para eles, eles não trabalham no escritório, eles não trabalham nos projetos diretamente. E a gente tem em foco a educação ambiental. E o que faz o voluntário da SOS Mata Atlântica? Isso, a gente agenda ações, principalmente em escolas e parques. Vamos até lá e levamos educação ambiental para o público em geral e para as crianças, principalmente nas escolas. Em todo o país? Não, só aqui em São Paulo. Funciona São Paulo. Só aqui na cidade de São Paulo, que a gente não tem perna para ir para os outros estados. A SOS Mata Atlântica surgiu em meados da década de 80, não é isso? Isso. Com o mote de estão tirando o verde das nossas matas. Que ações que vocês desenvolvem efetivamente que conseguem dar resultados palpáveis no processo de educação ambiental? A gente aqui na cidade de São Paulo, a gente trabalha com o projeto urbano para trazer para as pessoas, para elas entenderem que a Mata Atlântica é aqui. Apesar da gente estar, por exemplo, aqui no centro da cidade, que a gente só vê prédios, a gente precisa da Mata Atlântica, a gente precisa do verde. Então, a gente sensibiliza as pessoas para isso. E a gente depende da água, por exemplo, água potável, né? Sim, mas, por exemplo, está sendo discutido, inclusive aqui na Câmara, um projeto que prevê a construção de um novo aeroporto em Parelheiros. Isso atingiria uma área de Mata Atlântica. Isso. Qual é a posição de vocês a respeito disso? A SOS, ela colocou no nosso blog, né, a nossa posição, que a gente é contrária, porque vai trazer muito impacto na região. Então, se for necessário, por exemplo, fazer um abaixo-assinado, os voluntários entram aí para colher assinaturas, por exemplo. Quem pode ser voluntário? Qualquer pessoa acima de 18 anos, não precisa ser formado na área ambiental, é só ela gostar da gente, né, e ter amor pela causa. Quantos voluntários participam desse trabalho hoje? Nós temos em torno de 300 voluntários cadastrados e esse ano, por exemplo, mais ou menos 130 participaram ativamente das ações que a gente fez durante o ano. Legal. Eu queria saber de você o seguinte, efetivamente, o voluntário nesse processo de conscientização enfrenta quais dificuldades? Dificuldades que você diz no dia a dia? Na mobilização para a causa. A gente, quando a gente faz uma ação, a gente sempre tem aquelas pessoas que já vêm com o pé no peito, né? Eu não acredito, eu não vou fazer, os políticos não fazem nada, como se os outros fossem responsáveis e ela não. Mas o nosso voluntário, ele tem a característica, e a gente faz capacitação e formação deles, dele não confrontar essas pessoas. Então, na conversa, ele vai devagarzinho para trazer a pessoa para a causa. Nem sempre a gente consegue, isso é uma dificuldade. E se trazer para a causa implica muitas vezes assinar um abaixo-assinado? Não necessariamente. Ele se comprometer, por exemplo, vou mudar uma atitude minha, sei lá, ele, por exemplo, lava o carro com a mangueira. Nossa, eu não sabia que isso tinha problemas. O plano de metas do prefeito Fernando Haddad, Denise, a cidade de São Paulo, ela recicla muito pouco do seu lixo. 1,6%, 1,8% do lixo produzido na cidade de São Paulo, e o número é assustador, são cerca de 500 gramas, meio quilo de lixo por habitante por dia na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo recicla apenas 1,8%. O prefeito Fernando Haddad quer que esse número seja, no fim do mandato dele, de pelo menos 6%, com a meta de 10%. E o vereador Ricardo Yang, em entrevista aqui, já disse que há nações na Europa em que conseguiram levar esse número para cerca de 60%, 70%. A agenda ambiental brasileira está muito defasada em relação ao que o mundo mais avançado, desenvolvido, pratica? Não, a gente, com a educação ambiental, a gente leva isso para as pessoas, de que é importante ela separar o lixo, que é importante ela não desperdiçar, que é importante ela não comprar aquilo que não é necessário para ela. A gente faz muito isso em escolas. Agora, aqui em São Paulo, às vezes na periferia, que é onde a gente atua, é difícil você falar em reciclagem quando a pessoa nem tem ainda a coleta de lixo adequada, o caminhão não passa na rua dela, né? Então, a gente tem que abordar isso também com cuidado com as pessoas, falar para ela, ó, separa o lixo, falar, mas não passa caminhão nenhum aqui na minha casa, né?
E outra coisa é o óleo que é descartado o óleo, fritou lá um pastel, qualquer coisa assim, e joga o óleo na pia. Na pia. Na pia. Né? Isso, a gente tem até uma atividade que é muito bacana, que é uma casinha, sabe, uma casinha de bonecas mesmo, que a gente tem todos os quarto, cozinha, banheiro, tal, tudo que tem numa casa. E a gente aborda esse assunto do óleo, de não jogar o óleo. Você joga um óleo na pia da casinha de boneca para mostrar o que acontece? Não, a gente tá com uma... a gente aborda de que não é para jogar, Sim. né, para ele levar, que geralmente tem ONGs no bairro até que fazem esse tipo de trabalho, né, de que recolhem o material. Legal. Parabéns pelo trabalho, pela causa Obrigada. da SOS Mata Atlântica de preservação ambiental, uma luta que vocês encampam desde meados da década de 80. Obrigado pela presença aqui conosco, Denise. Obrigada a vocês.